Existe uma história de que contada sempre de uma forma particular sobre como aprisionar macacos na Índia. Toma-se um coco com um pequeno buraco, e por esse buraco, com tamanho sufici... e por esse buraco, com tamanho suficiente para passar apenas a mão do macaco, coloca-se um pedaço de doce de coco. O macaco então se aproxima, sente o cheiro do doce e coloca a mão no buraco e agarra o doce. Ele fecha a mão para agarrar o doce e dessa forma ele não consegue mais tirar a mão do coco. Então aqui está o coco. Ele vai lá, coloca a mão e ele não consegue tirar porque está com a mão fechada, né? Ele fecha a mão para agarrar o doce e dessa forma não consegue mais tirar a mão. Então o caçador consegue pegá-lo e nada prende o macaco ali. Tudo que o macaco deveria fazer era abrir a mão e aí ele poderia fugir. Só que ele está preso ali pelo próprio desejo e apego ao doce. É dessa forma que a nossa mente funciona, né? O problema não é o doce de coco, o problema é que não conseguimos soltá-lo. Então, esse é o ponto, né? O problema não é assim, o que é que eu tenho ou o que eu vou perder. O ponto é o quanto a gente se agarra às coisas. Então, essa questão do controle, a gente vai olhar para isso como uma tendência de querer lutar para estabilizar um chão que está sempre em movimento. É isso. Então a gente tem essa necessidade, né? A gente tem essa necessidade de uma busca incessante de tentar equilibrar, estabilizar e acreditar que a gente vai então achar uma segurança a partir dessa busca incessante que a gente está tendo. A gente acredita nisso, né? E a gente poderia usar a analogia que a gente está em busca de um chão que tem um controle remoto, ou seja, a gente está em busca de um galho prometido, né? Os passarinhos eles estão constantemente saltando de um galho para o outro, né? Em busca do galho prometido, né? Então, quando a gente está focado nisso, nessa busca pelo galho prometido, a gente esquece de uma realidade ao nosso redor que está sempre se movimentando. É como se a gente estivesse tentando fazer assim, olha, eu quero impor a realidade, né, a natureza das coisas, que o desconforto é que realmente é como as coisas funcionam. O meu desconforto, né? Então, a gente precisa de quê? A gente vai precisar das 4 9 verdades, claro, como um eixo de sabedoria, ou seja, sempre que a gente quiser olhar se aquilo está de acordo ou não com a realidade, a gente usa as 4 9 verdades, tá? E a gente consegue, então, olhar para a realidade ao nosso redor de um modo mais profundo. Então, o que é que a gente vai ver? Com as 4 9 verdades, a gente começa a perceber que tem um desencontro, ou seja, uma realidade que está sempre em movimento, a interdependência, e os nossos anseios para querer equilibrar e estabilizar e controlar as coisas do jeito que a gente quer e ignorar essa realidade que está sempre mudando, né? Então, o controle, ele nada mais é do que a essência do samsara. Então, o que é que seria o samsara? É a gente preso dentro das bolhas, querendo se agarrar, querendo impor a realidade mais ampla, as nossas ideias, os nossos pressupostos sobre como essa realidade deveria ser, né? Como ela deveria funcionar, o que é que cabe dentro dela, o que é que não cabe. E a gente esquece, então, de qual é o nosso lugar na realidade, né? A gente esquece de que cada coisa tem um seu lugar. Aí a gente quer impor o nosso lugar à realidade. Aí isso vai dar um probleminha. Então, a gente vai ficar deslocado em algum momento. E a gente vai ser deslocado, vai ser despejado da bolha sem aviso prévio, né? Por quê? Porque em algum momento a gente vai resistir a essa realidade que está mudando, e quando a gente resiste à mudança, o nome disso é sofrimento. Entretanto, se a gente conseguir soltar esse controle, né, e não lutar contra isso, a gente então vai conseguir abraçar essa falsa, esse falso chão que a gente está buscando, e a gente então consegue relaxar na dinâmica, na qualidade dinâmica dessa realidade, né? E a gente então consegue despertar
para a nossa verdadeira natureza, a nossa bondade essencial. Então, é muito importante que a gente comece a entender que essa questão do controle, a gente não vai conseguir lidar com o controle com uma nova estratégia sobre como controlar. Não é assim, eu tenho um controle e tenho o anticontrole, não é isso. É a gente entender, peraí, como é que a gente está, o que é que a gente faz que a gente usa essa base de controle e esquece dessa natureza mais fundamental. Então, ó, o controle, ele está sempre associado a uma autoimagem, que nada mais é do que uma identidade dentro do jogo, tentando equilibrar coisas, situações, pessoas e lugares e tentando lutar contra a impermanência, né? A gente sabe que a impermanência está aí, mas a gente quer ignorar. É isso. Então, essa identidade, ela tem uma fixação a uma autoimagem. E sempre que tem uma autoimagem, tem um autoengano. O que seria o autoengano? É fixação, ou seja, é a delusão operando. Eu quero pegar a realidade mais ampla e quero impor uma visão estreita diante de uma visão muito mais ampla, que é a visão da realidade tal como ela é. Então, a origem da identidade, né, ela está relacionada aos três venenos, que são ignorância, avareza, aquisitividade, né? Avareza barra aquisitividade, raiva e medo. E os três venenos, eles vão dar origem ao movimento chamado ignorância, né? Avidia, ou seja, a incompreensão de quem nós somos no nosso potencial humano em abertura, compaixão e clareza sobre a realidade. Então a gente começa então a perceber que esses três venenos eles vão dar origem ao primeiro elo dos 12 elos da origem independente, tá? E a gente então vai ter o que é chamado o movimento da identidade na busca para equilibrar coisas que serão derrubadas pela impermanência. Então, no nono elo dos 12, a gente gera apego, ou seja, como eu posso me ocupar em ter controle dentro de uma realidade particular. E sempre que eu me sentir eufórico ou entediado, eu vou seguir indiferente essa realidade mais ampla. Eu vou seguir indiferente as pessoas, por exemplo. Nesse exato momento, seria interessante que a gente pudesse entender que existem pessoas ao nosso redor. Talvez não fisicamente, né? Mas a gente entender que tudo ao nosso redor funciona porque tem pessoas. A gente está estabelecendo relações o tempo todo, tá? Então, por exemplo, o grande professor Zacontru chama esse movimento dos 12 elos, né, como parâmetro do apego. Ou seja, é um indicador, né, de o quão a gente se sente autoimportante diante dessa realidade maior. Né? Como, por exemplo, a Covid-19 chegou e ela não perguntou o que é que você estava achando dos nossos planejamentos, dos nossos controles. Ela simplesmente chegou e priu. Né? Aliás, bacharéis, né, economistas, especialistas tinham um bocado de previsão que no final aquilo não se concretizou. Basta pegar agora aí no Google e pegar as previsões para um futuro de dias esquecidos que não se realizou, porque é isso, né? As coisas acontecem por milagre, a gente que está ignorando isso. Então, o barômetro, perdão, ele é um instrumento científico utilizado para medir a pressão atmosférica, né? Ou seja, o quanto de pressão a gente está impondo à realidade, tentando moldar a realidade ao nosso modo de ser. Mas isso não vai funcionar. Nós não somos onipotentes, oniscientes e onipresentes. Né? Ou seja, esse movimento, esse processo desencadeado dinâmico, né, de como a identidade surge, ele passou a se tornar muito íntimo da gente. Então, se a gente perguntar para a pessoa quem é você, a pessoa não vai dizer quem ela é de fato. Ela vai dizer confusões ou euforias passadas ou ansiedade sobre confusões e euforias futuras. É isso. Então, como que a gente pode identificar isso? É simples, ó. É um movimento de agarrar ou afastar a bolha em questão. Outro exemplo disso, né, mais prático, seria aquele aperto do coração que dá quando a gente começa a se movimentar em círculos, em busca de controle. Então, por exemplo, eu gosto, logo eu desejo. Como eu desejo, eu quero. Como eu quero, eu sou.
e em seguida eu sei como controlar. Observa se não é isso que acontece. Primeiro eu gosto, a pessoa se pergunta, mas você gosta por quê? Que cara chato. Eu gosto, eu desejo. Como eu desejo, eu quero. Como eu quero, eu sei como obter. Aí eu tenho controle. Então eu sou. Eu sou, então é simples, eu sei como controlar. Ou então, eu não gosto. Como eu não gosto, eu não quero. Como eu não quero, eu não preciso. E como eu não preciso, eu quero afastar isso, ou seja, vá embora o quanto antes. E também a indiferença ao redor. Ou seja, esse aperto no coração, essa tentativa por controlar, ele nos dá esses três movimentos, essa, essas três dinâmicas de movimentos internos, né? O primeiro, gosto e vou atrás, quero controlar. O segundo, não gosto, não quero controlar. O terceiro, estou indiferente. Então, quando a nossa sensação de controle ela é defrontada, ou seja, quando a gente não consegue repetir a mesma jogada, né, geralmente a gente se acha muito esperto, porque acha que conseguiu alguma jogada dentro do Sansara, ah, o tabuleiro mudou e a gente vai se sentir então um pouco desconfortável, apertado por dentro. Então, quando o nosso chão feito por controle ele é ameaçado, a gente começa a se enrijecer, a gente se sente tenso. Então, começa a entrar numa atividade incessante do tipo, e se isso? E se aquilo? E como foi isso? E como foi aquilo? E se tal coisa acontecer? E como é que deveria ser? A pessoa, então, foi confrontada, ou seja, o controle que ela tem foi colocado em xeque. Então, a pessoa poderia adicionar, em vez dela tentar procurar mais uma tentativa de controle, ela poderia adicionar o aspecto da visão do mundo interno. E ela adiciona, então, o que é chamado coemergência, ou seja, o mundo externo é um espelho daquilo que a pessoa está portando dentro. Daí, ela se dá conta de que, se ela tem um mundo interno de controle e apego, tudo externamente vai parecer que deve ser visto a partir de controle e apego. Agora, se ela também vê que é possível cultivar a compaixão internamente, tudo dentro do mundo externo também vai ser visto a partir da compaixão. Então, por exemplo, Pema Chodron vai dizer que a causa do nosso sofrimento é a nossa reação à realidade sem saída. Ou seja, o apego ao ego e todos os problemas que derivam dele. Todas as coisas que tornam difícil para nós estarmos confortáveis em nossa própria pele e nos darmos bem uns com os outros. Então a ideia é termos meios e ferramentas para aprender a ficarmos presentes sem precisarmos dar audiência aos enredos da mente, né? Porque a gente já entendeu como é que o filme acaba. Aquilo dá sofrimento, né? Aquilo dá merda no final. Então a ausência de controle também nos faz sentir menos onipotentes. O problema não é a gente perder o controle. O problema é quando a gente sente que o nosso controle ele vai ser confrontado, a gente perde a sensação de potência, de achar que a gente então é alguma coisa muito elevada, né? A soberba é colocada em xeque. Então nós não gostamos de suspeitar que vamos perder o controle da situação. Por exemplo, a gente está falando aqui de impermanência o tempo todo. E a maioria de nós deseja evitar ao máximo as emoções que surgem e que chacoalham o nosso senso de controle, que nada mais é do que o senso de autoimportância, né? Então a gente tenta se ocupar o tempo todo para fugir dessa ausência do vício de controlar. É assim, ó, quando o controle é colocado em xeque, o vício em controlar entra em ação. Isso está descrito pelos três animais da roda da vida, os 12 elos. Tá? Então, o que acontece? A gente então vai precisar tomar os sentimentos e emoções avassaladoras como se fossem espécies de lombadas eletrônicas. Por quê? Porque, por exemplo, quanto mais próximo de uma lombada eletrônica, a gente precisa olhar como é que está a nossa velocidade. Caso contrário, a gente vai ser multado. Essa é uma forma mais, digamos assim,
interessante de tomar o controle como caminho de transformação. Então, como é que eu sei que eu vou estar controlando? Em geral, a pessoa ela não tem a sensação de que ela está com controle. Ela não tem a sensação de que ela está se sentindo desconfortável porque o controle dela foi colocado em xeque. Ela simplesmente diz assim, bom, já que o meu controle foi colocado em xeque, eu vou então enrijecer a situação. Ou seja, precisamos ver a nossa trajetória e como estamos posicionados diante dessas emoções e sensações. Então, vão surgir as emoções e as sensações. Vai surgir, vão surgir situações em que o controle não vai ser colocado, não, a gente não vai ter controle. Na verdade, a gente não tem controle sobre nada, essa é a real, tá? Mas o modo como a gente se relaciona com essa ausência de controle, com essas emoções, ele pode ser questionado, ele pode ser feito de outra forma, tá? Então, para isso, a gente vai precisar ter um relaxamento prévio. Esse relaxamento ele vem pela meditação. Por quê? Porque desse relaxamento a gente consegue entender a natureza dos sentimentos, do controle, né, dos pensamentos e das sensações físicas sem ser mutado por esses pontos, né? Por exemplo, quando a gente está com as sensações físicas em alta, em alerta, a pessoa, por exemplo, ela não consegue meditar. Às vezes, uma das coisas que mais acontece, na verdade, às vezes não, uma das coisas que mais acontece é as pessoas quererem chegar para meditar e elas pedem uma instrução, aí eu dou. Em geral, elas dormem na primeira sessão. Aí a pessoa fica se sentindo culpada, né? É melhor dormir mesmo, porque significa que ela está muito tensa. O torpor é uma espécie de tensão, né? Então, agora a gente se dá conta de que, uau, eu passei a vida inteira sendo desgastada, eu estou tendo uma vida inteira sendo desgastada por uma imaturidade quanto ao funcionamento da mente. Então, a gente não sofre porque o controle surgiu, a gente sofre porque a gente não consegue soltar a ansiedade em ter controle na situação. É como se fosse muito claustrofóbico ficar sem se ocupar por controlar coisas, situações, lugares e pessoas. Essa transformação ela vem pelo aspecto interno, galera. Não adianta querer mudar só fora, tá? Esse aspecto interno inclui a energia. Então, a melhor forma de poder lidar com isso é a partir da meditação. Porque quando a gente senta para meditar, não tem nada de especial acontecendo na meditação. A pessoa está parada de frente para uma parede branca e ela não tem coisas para resolver de frente para uma parede branca, tá? Ela também não tem que controlar nada de frente para uma parede branca e as inteligênciazinhas de manipulação e sedução de frente para uma parede branca não vão funcionar, porque tu vai fazer o que de frente para uma parede branca, por exemplo? Como se a gente só soubesse movimentar a nossa mente a partir de desejo e apego. E a partir daí a gente desenvolve o controle. Então, a raiz do controle é a raiz do samsara, que é desejo e apego. Então, a gente começa a meditar para poder entender a emancipação desse vício de querer controlar. Porque é como se a gente tivesse perdido a capacidade de reconhecer a lucidez, né, a compaixão, o amor e por aí vai, e a gente só se descreve, a pessoa só se sente viva a partir dessa sensação de controle. Só que essa sensação de controle ela vai transformar a pessoa num zumbi. Porque é simples, né? A gente não está aqui para controlar coisas. Isso é um engano na mente. A gente está aqui para construir sonhos positivos, se relacionar e voltar a viver a experiência humana em seu potencial pleno, né? Então, melhor do que, por exemplo, andar por aí tentando controlar coisas e dando corda ao desejo e apego, melhor andar com as cinco sabedorias, pô. Sabedoria do espelho, né? Eu entendo que o que está espelhando dentro não são situações fora que são o problema. O que eu estou sustentando dentro é um espelho do que acontece fora. Na relação para ajudar, o outro é vítima do próprio funcionamento mental que ele está operando dentro. Não se dá conta disso. Se ele muda dentro, muda fora. Depois, sabedoria da igualdade. No nível individual, a pessoa sente um contentamento em estar ali presente, disponível para ajudar. No nível relacional, ela vai se relacionar com as qualidades que o outro tem. Todo mundo tem qualidade.
Então as pessoas são diferentes e é nessa diferença que a gente vai poder se relacionar. Depois a pessoa entende a sabedoria discriminativa, que ela vai entender o eixo, né? O eixo de sabedoria. O que é sabedoria e o que é informação. A sabedoria, ela não entra em colapso quando a impermanência aparece. A informação entra, porque a informação depende de causas e condições. As tecnologias dependem de causas e condições. Agora, a sabedoria não. Por exemplo, a impermanência. Está prejudicar os outros. Né? Agir de maneira positiva, gerar virtudes. Ter capacidade de dirigir a própria mente diante da confusão. Isso é útil, né? Isso é sabedoria discriminativa, tá? O que não afunda diante da impermanência, isso seria a sabedoria discriminativa. Então, a sabedoria discriminativa permite com que eu tenha um raio-x da situação sem afundar junto. Aí depois eu tenho a sabedoria da causalidade, que são as 4 ações, né? Ação de poder, não afundar junto com a neurose e a confusão do outro, e ação acolhedora, acolher o outro do jeito que ele vem, a ação enriquecedora, que é nutrir as qualidades positivas que o outro tem, né? E, por fim, a ação irada, que é interromper a negatividade do outro, tá? Porque tu não está olhando que o outro é aquilo, mas é como um médico cirurgião. Ele recebe uma pessoa, né? Então, tá lá, a pessoa quebrou o joelho, por exemplo. Tá? Aí ele vai receber a pessoa, aquela situação não é muito agradável, né? Aí ele precisa exercer sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, ver que o outro tem condição de saúde, tem condição de sair daquilo ali, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, não se perturbar com aquela cena, né? Depois enriquecer o outro, ou seja, vai ficar bem, calma, tal, e no final ele precisa fazer o que precisa ser feito, que é pegar uma coisa que não é muito legal, que é abrir o outro, pegar os ossinhos lá, pegar os tendões, ligamentos e botar aquilo para funcionar. E é mais importante, digamos assim, que a sabedoria de Dharmata, ou seja, precisamos reconhecer a nossa verdadeira face o quanto antes, né? Ultrapassamos a questão da ignorância, a questão da biografia, né? A questão da pessoalidade. E a gente repousa nessa dimensão aberta e ampla que é chamada de Dharmata, nessa lucidez. E aí a gente gira a roda do Dharma nas diversas situações a partir das 5 sabedorias. Então, a dica para encerrar essa conversa, né, seria isso. Em vez de a gente treinar a mente em mais controle, em mais desejo e apego, a gente treina a mente a partir das 5 sabedorias, tá? É bem melhor. Elas têm efeito direto a partir na nossa vida e também na vida das pessoas ao redor. Por quê? Porque a partir das 5 sabedorias, tu não está operando com gostar ou não gostar. Gostar ou não gostar vai ser a base do controle, né? A gente viu. Eu gosto, eu desejo, eu quero. Então eu quero, eu sei como controlar para obter o resultado que eu quero. Aqui não. Aqui é 5 sabedorias direto. Olhou com aquela sabedoria, tu não tá. Então a sabedoria ela não é ambígua. Ela não vai te deixar na mão. Esse é o ponto. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.